todos, sejam bem-vindos a mais esta palestra da Associação Espírita Terceiresse. É sempre com alegria e com vontade que aqui nos encontramos às terças-feiras, de há um tempo a esta parte, às 20 horas, hora dos Açores. Para quem nos ouve, para quem não me está a ouvir neste momento, e antes de entrar no tema propriamente dito, que hoje vos trago, e que tem por título Desafios e Dificuldades, convido-vos a todos a serenar as vossas mentes, acalmar o vosso coração e ficarem serenos para, de algum modo, se possível, conseguirem aprender, tal como eu, tal como nós, alguns ensinamentos que a doutrina espírita nos traz e que espero que seja para o bem, seja proveitoso para todos nós. Como eu disse, desafios e dificuldades é o tema de hoje. Estar no mundo atualmente é um grande desafio para a humanidade que somos todos nós. Somos todos nós, homens e mulheres encarnados na Terra. A par com a pandemia atual e mundial Covid-19, que é de facto limitante, violências de toda a ordem continuam a existir. Crises político-económicas também. O apelo consumista e a busca incessante por coisa nenhuma, tudo isto reflete o quadro de aparente instabilidade que domina o nosso planeta. Viver nestes tempos e não se deixar envolver por ruídos tormentosos que chegam até nós, ou seja, estar no mundo perante tantos desafios e dificuldades exige de nós, filhos de Deus que somos, um desejo sincero de nos modificarmos, de modificarmos os nossos propósitos de mudança, termos uma conduta equilibrada e saudável. Não há dúvida de que a vida é um roteiro de desafios intensos e de muitas dificuldades. Mas é aí que estão realmente as grandes oportunidades que nos impulsionam e nos fazem crescer. Se nos acomodarmos e entrarmos numa de deixa andar, sem quaisquer preocupações, por consequência, vamos entrar numa estagnação das nossas vidas. Estagnação essa que neutraliza os nossos sonhos de prosperidade. Allan Kardec, o codificador da doutrina, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, na mensagem O Homem no Mundo, mensagem esta ditada por um espírito protetor em Bordeus no ano de 1863, apresenta a proposta para se viver o presente com o olhar no futuro. E a mensagem diz o seguinte: vivei como os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição
humana permite. E continua o amigo espiritual. Sede felizes, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Ora, este ofender a Deus não é a ofensa como nós a entendemos na nossa linguagem comum. Este ofender a Deus é não estar em consonância com as leis morais. Leis essas que, segundo a doutrina espírita, são as que presidem aos atos da nossa consciência. São leis diferentes das leis escritas pelos homens, porque não estão subordinadas às limitações do tempo e do espaço social ou geográfico. Mas fazem parte do nosso foro íntimo e são inerentes à responsabilidade de cada um de nós, responsabilidade intransferível de cada um. A lei escrita, por sua vez, tem um sentido histórico e, por isso mesmo, sofre alterações de época para época, na medida em que se alteram os costumes, as concepções de vida, os padrões sociais, etc., etc. São diversas as leis morais, começando pela lei da adoração, e há, como eu disse, diversas, que aqui hoje não irei citar. Como eu estava a dizer, começando pela lei da adoração, aprendemos com a doutrina espírita a não ter medo de Deus. Todos somos filhos de Deus. E Ele, como um Pai amoroso que é, ama-nos a todos por igual. Não tínhamos ilusões. Estar no mundo é para todos, mas exige esforço daquele que procura ser feliz, porque é preciso agir em conformidade com as leis divinas. Os desafios e as dificuldades são propostas de evolução. Superá-los significa movimentar iniciativas, ter boa vontade e vontade. E eu digo vontade, porque só a boa vontade, meus amigos, por si só, não é o suficiente. Ajuda, mas é preciso ter a vontade para se fazer ou concretizar alguma coisa. Ideal e determinação é importante. E se agirmos assim, abrem-se novas perspectivas de sucessos e de conquistas. Meus amigos, em vez de reclamarmos dos obstáculos e das barreiras que se levantam diante de nós, aprendamos a agradecê-los. E por que agradecê-los? Porque eles não são mais nem menos do que lições vivas e caminhos de aprendizado para o nosso futuro espiritual como espíritos imortais que somos. Na mensagem O Cristão e o Mundo, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier,
o Espírito Emmanuel diz-nos o seguinte: ninguém julgue ser fácil a aquisição de um título qualquer referente à elevação espiritual. Emmanuel sabiamente nos fala da comodidade, do comportamento dito normal na Terra, ao afirmar que quando o homem comum descansa nas vulgaridades da existência terrestre, ninguém o observa ou inclusivamente examina os seus passos. As suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Mas se eventualmente essa pessoa mudar e a erva daninha, tenra da fé que retifica, cresce na sua vida, passa esse nosso irmão a constituir objeto de curiosidade para a multidão, para aqueles que nos rodeiam. E nós temos com certeza esta experiência. Quem de nós não tem a experiência de que quando resolve mudar algo que não está a ser, digamos, bom para si ou para quem o rodeia, quem está à nossa volta repara logo e diz: estás diferente, fazes isto ou fazes aquilo. O porquê? Porquê agora estás tão diferente? Então, nesta altura, como nos diz Emmanuel, realmente nós passamos a ser curiosidade para quem nos rodeia. Fazer diferente da maioria não é uma tarefa fácil. Ainda mais num mundo em que cada vez mais temos um ritmo acelerado. A nossa vida social, por enquanto, segue o seu caminho carregado de preconceitos, injustiças e incompreensões. Mas, mesmo assim, o apelo é para que não desanimemos. Tenhamos a consciência de que vivemos num mundo onde ainda existem dores, sofrimentos, onde a tolerância, a paciência e a impaciência também precisa de ser combatida e a paciência trabalhada, porque são imperfeições que nós ainda temos e são conquistas ainda por adquirir. Mas que com a nossa serenidade, com a nossa vontade, com a coragem, a confiança e a fé, o panorama que nos cerca, com certeza, irá modificar-se para melhor. Conta-se que certa vez uma mãe muito preocupada com o seu filho, que comia muito açúcar, procurou Gandhi e pediu-lhe que ele aconselhasse a criança a perder o seu vício. Gandhi ouviu a senhora e respondeu: volte cá daqui a 2 semanas. A mãe voltou, com o seu menino, claro, e Gandhi voltou-se para a criança e disse: você deve parar de comer açúcar,
porque o açúcar irá fazer-lhe muito mal à sua saúde. A mãe do menino olhou para Gandhi e perguntou: por que é que o Senhor nos pediu para esperar este tempo todo para aconselhar o meu filho? E Gandhi respondeu: porque há 2 semanas eu mesmo ainda comia muito açúcar. Ora, meus amigos, foi desta maneira que Gandhi e outros vultos da humanidade ajudaram milhões de pessoas pelo seu próprio exemplo. Ninguém, em momento algum da sua vida, conseguiu vencer realmente na aquisição, digamos assim, de valores reais, sem muitas lutas consigo próprio, sacrifícios, perseverança e intensa dedicação. Portanto, se estamos perante dificuldades a enfrentar, desafios imensos que se nos apresentam, na realidade estamos a seguir a nossa vida dentro do roteiro da normalidade, tendo connosco as grandes oportunidades de sairmos da animalidade que ainda nos mantém presos às dores e aos sofrimentos, a felicidade e a paz que há tanto tempo procuramos. Só deste modo. Por isso, se a nossa família está recheada de problemas que nos levam a preocupações infinitas, não lamentemos os factos, mas sim procuremos nas sábias leis superiores da vida, através da prece, por exemplo, um acréscimo de forças. Se no aspecto profissional surgirem diante dos nossos olhos dificuldades, enigmas de trato difícil, vasculhemos a nossa potencialidade, os nossos recursos de superação. Sim, porque todos nós carregamos recursos de superação na nossa intimidade. E uma vez encontradas as soluções que os problemas exigem, seremos criaturas mais maduras, criaturas mais aptas a enfrentar as lutas que sempre, mas sempre, meus amigos, vão existir. Perante uma situação financeira que se nos apresente crítica e precária e que avoluma o rol das nossas aflições, aprendamos com a experiência que a providência divina nos ensina e que a ninguém desampara, e de onde nem sequer esperamos, surgirão os recursos de que temos necessidade, desde que sigamos confiantes o cumprimento dos nossos deveres. Quem nunca lhe aconteceu isto? Estar tão aflito
e de onde não esperava ou não contava que acontecesse, aparece-nos a solução, aparece-nos a ajuda. É assim que funciona. Cada etapa que nós vencemos conduz-nos a um patamar mais sólido, a um patamar de maior confiança e, por conseguinte, de credibilidade nos dias do futuro. Dificuldades todos nós enfrentamos. É ou não é verdade? Em maior ou menor intensidade, em qualquer época da vida. E às vezes, essas situações até se prolongam por longo tempo. Tempo esse, que leva muitas pessoas a pensar em desistir de viver, perdendo a esperança em dias melhores. Porquê? Porque não entendem, estes nossos irmãos, o porquê das suas vidas tão difíceis. E é aqui, meus amigos, que a doutrina espírita tem muito para nos esclarecer e também para consolar. Eu gostaria de dizer que, e isto é um parênteses apenas, que alguém que se sinta com grandes problemas, situações financeiras difíceis, problemas familiares, de rixas, violência, etc. E procura a casa espírita para, ou melhor, na tentativa de resolver estas situações, eu gostaria de dizer que isso não acontece na casa espírita. A doutrina espírita ensina-nos a viver de um modo mais tranquilo. A doutrina espírita consola dizendo-nos, esclarecendo-nos sobre o nosso objetivo de vida, sobre o nosso propósito, sobre o propósito da nossa existência. Porque ela nos esclarece de onde vimos, qual o nosso propósito aqui e para onde vamos após a nossa existência terrena. E é deste modo, aprendendo a burilar, chamemos-lhe assim, as nossas imperfeições, compreender as razões por que as coisas nos acontecem, que vamos mudando a nossa vida para melhor. Curas não existem na doutrina espírita. Existe sim apoio espiritual, consolo, esclarecimento. E é assim deste modo que nós poderemos avançar na vida, mudando, compreendendo, primeiro compreendendo
para depois mudarmos as nossas atitudes dentro do nosso possível e que esteja ao alcance de cada um de nós e da evolução de cada um de nós. O entendimento, como lhe quiserem chamar. Então, continuando o que eu estava a dizer e afirmando, aqui a doutrina espírita tem, de facto, um papel importante para nos esclarecer e para nos consolar. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos amigos. O homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta é sim, e algumas vezes com fracos esforços. O que lhes falta é a vontade. E acrescenta um pouquinho, que diz: quão poucos de entre vós fazem esforços. Então é preciso trabalho e esforço para que a vida nos sorria mais. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec apresenta as duas principais causas das nossas aflições. As causas anteriores e as causas atuais. As causas anteriores estão ligadas ao que fizemos nas nossas encarnações passadas, ou seja, nas nossas vidas passadas. Já as causas atuais, de acordo com os princípios que a doutrina espírita nos ensina, fazem parte da nossa imprevidência. E claro, acabamos por acarretar males para nós mesmos. Males esses que não estavam previstos neste nosso, diria, planeamento reencarnatório e que são, de facto, causas da atual existência. A dor, a aflição, o sofrimento, nada disso, meus amigos, ocorre por acaso. Porque tudo tem a sua razão de ser. E Deus, que é justo e bom, não permitiria que os seus filhos sofressem por sofrer, sem objetivo que fosse de suma importância. Então, diante de qualquer dificuldade que tenhamos, seja ela qual for, mantenhamos a calma e utilizemos a resignação. Deste modo, iremos receber o auxílio divino através de quê? Da intervenção dos espíritos benfeitores, dos nossos anjos da guarda, que nos ajudam a sustentar a nossa fé e a inspirar-nos, para prosseguirmos na vida. Pois Deus, na sua misericórdia e bondade, nunca, mas nunca, abandona os seus filhos.
O filósofo Edmund Burke, um filósofo irlandês que viveu entre 1729 e 1797, escreveu a seguinte frase, que passo a citar. Tudo o que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Reparem bem. A doutrina espírita ensina-nos isso, dizendo de outro modo. A doutrina espírita ensina-nos que somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer. Ora, se somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de fazer, resta-nos saber o que é que nós poderemos fazer para termos um mundo melhor. O que equivale a dizer consertar o mundo, certo? Para isto, eu trouxe-vos uma história que vos vou contar e que se chama Consertar o Mundo. Um cientista que vivia muito preocupado em resolver os problemas do mundo permanecia muito tempo no seu escritório. Certo dia, o filho de 7 anos invadiu o seu santuário, decidido a ajudar o pai a trabalhar. O cientista, nervoso e preocupado pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar para o outro lado. Ao ver que não conseguia que o miúdo saísse dali, ele vai procurar algo que pudesse dar ao filho com o objetivo de distrair a atenção da criança. De repente, ele repara numa revista que continha um mapa mundo e, com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços, juntou um rolo de fita adesiva e entregou-o ao filho, dizendo-lhe: Gostas de quebra-cabeças? Então vou dar-te o mundo para poderes consertar. Aqui, e me dá-lhe os papéis, aqui está o mundo todo quebrado. Vê se consegues consertá-lo bem direitinho. Ah, disse ele, e faz tudo sozinho. Ao dizer isto, claro, como pai e adulto, calculou que a criança iria levar dias para recompor o respectivo mapa. Passadas algumas horas, ouviu a voz do filho que o chamava calmamente. Pai, já fiz tudo. Aquela alegria que as crianças têm quando fazem tudo. Consegui terminar tudo. A princípio, o pai não deu assim muita importância às palavras da criança. Na ideia dele, com aquela idade, não era possível que ele recompusesse um mapa que a criança, de facto, nunca tinha visto. Mas, para surpresa do pai, o mapa estava completo. Todos os bocadinhos tinham sido colocados nos devidos lugares. O pai
vira-se para o filho e diz: "Oh, meu filho, tu não sabias como era o mundo? Como é que conseguiste?" Respondeu o menino: "Pai, de facto, eu não sabia como era o mundo. Mas quando o pai tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. E quando o pai me deu um mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Naquele momento, lembrei-me do homem, virei os recortes e comecei a consertar o homem, porque eu sabia como era." Ora, e mais, pai, quando eu consegui consertar o homem, virei a folha e vi que tinha consertado o mundo. Viram este belo exemplo? Vejam só. Este é um exemplo que nós podemos seguir. Diante do exemplo deste menino de 7 anos, diante dos desafios e das dificuldades que nos surgirem, procuremos vencer os obstáculos com paciência, bom ânimo, sem desespero. Nós desesperamos-nos muito facilmente e somos muito pouco pacientes. É algo que, falando por mim, ainda precisamos de trabalhar. Trabalhemos com diligência. Para quê? Para que possamos manter viva a resistência que fortalece o caráter e ilumina o nosso caminho das nossas provas terrenas. Pois, como nos disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que é que isto quer dizer? Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Podemos vencer no mundo sem pertencer a ele. Isto é, sem nos deixarmos envolver pelos vícios, pelas tentações e pelos prazeres mundanos que nos prejudicam e possam, eventualmente, prejudicar terceiros. Para quem tem o desejo sério de acertar mais e de errar menos, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, no livro Rejubila-te em Deus, propõe-nos o exercício do desapego. Diz-nos ela o seguinte, passo a citar: títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal e que o desapego deve constituir-se como proposta essencial para a conquista
da nossa harmonia interior. E continua ainda, dizendo Joana de Ângeles, exercita-te em possuir sem te deixares asfixiar pela posse possuidora. Reparem bem, apego. Conclui a amiga espiritual da humanidade. Em verdade, precisamos aprender a nos livrarmos das coisas e das aparências, não sofrendo porque possuímos ou deixamos de possuir. Contenta-te em ser o mesmo sempre, jovial e alegre, numa ou noutra situação. Ora, em tempos de grandes desafios e de mudança, como os que vivemos atualmente, podemos colaborar para a construção de um mundo melhor, de um mundo tão sonhado pela humanidade. Fazendo o quê? Fazendo efetivamente a nossa parte. Como? No trabalho incessante do bem, convivendo com as pessoas que nos rodeiam e como cristãos que somos, sejamos as cartas vivas do Evangelho, que são exemplos de fraternidade sincera, exemplos que demonstram que é possível estarmos no mundo sem sermos propriamente daqui, uma vez que a nossa verdadeira morada é o universo. E agora, meus amigos, quase em jeito de conclusão, e porque também está incluído nos nossos desafios, nas nossas dores, nas nossas aflições, nos problemas e nas dificuldades a superar, não resisti em vos falar um pouco sobre o suicídio, que para nós, para muitos, ainda é tabu. Eu sei que já foi falado aqui algumas vezes, está a ser falado um pouco por todo o mundo, mas nunca é demais falarmos um bocadinho sobre isso. E o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é celebrado a 10 de setembro, ou seja, já foi celebrado a 10 deste mês e é conhecido como Setembro Amarelo. O suicídio abrange todas as camadas sociais e faixas etárias. E eu começo por citar um pequeno excerto de uma mensagem do Espírito Meimei, ditada ao tão conhecido médium Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: pois é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguiloando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Ora, este pequeno trecho alerta-nos para a defesa e a importância da vida, porque a vida continua. A vida continua, meus amigos, e vale a pena viver. Lembremos-nos disto.
O Setembro Amarelo, para quem não sabe, começou nos Estados Unidos da América, quando um jovem de nome Mike M., de 17 anos, cometeu o suicídio em 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso que restaurou um automóvel Mustang, um automóvel antigo, um Mustang 68, pintando-o de amarelo. Por causa disso, ele ficou conhecido como o Mustang Mike. Os seus pais e os seus amigos nunca perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte pelo suicídio. No dia do velório, havia uma cesta com muitos cartões esses decorados com fitas amarelas. E dentro deles tinha a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Ora, esta iniciativa foi o começo para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões que chegaram foram realmente parar às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Por isso, estimado amigo, estimada amiga, se pensar em suicídio, procure ajuda. É importante que as pessoas que estejam a passar por momentos de crise procurem ajuda. O ideal é o acompanhamento médico ou psicológico, além do apoio da família e dos amigos. Mas para isso é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem. Se está a ouvir esta palestra, conhece alguém que já tentou o suicídio ou já falou que vai cometer o suicídio, tente conversar com ele ou com ela. Seja empático. Ouça com atenção. Alerte os seus amigos e conhecidos sobre esta realidade. Não se esconda. Se já pensou ou pensa cometer o suicídio, procure e fale com alguém que o ouça. Falar, pode crer, é a melhor opção. Procure um especialista da saúde. Procure uma linha anónima de atendimento amigo que é feito por profissionais. E peço-lhe, encarecidamente, por si, pelo seu bem, não desista. Desistir nunca é opção. Lembre-se, a tempestade do momento sempre passa. E os espíritos amigos sempre nos alertam sobre isso. Procure viver a convicção de que há em cada ser humano uma potencialidade
a força e a energia para resolver qualquer problema na sua viagem, que é a viagem evolutiva de todos nós, espíritos que somos. Nunca desista da vida. Nunca desista, porque a dor passa e tudo passa, mas o amor é eterno. O mundo precisa de todos nós para o seu melhoramento. Pense nisto. Não desista. Viver é, de facto, a melhor opção e vale a pena viver. Desejo a todos vós muita luz, entendimento, fé para todos e agradeço a vossa atenção. Até breve. Boa noite.